vocês. Vocês são missionários, assim como a missionária Lohane acabou de falar. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa noite, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. No crioulo fala assim: Canatada pabim, racada kibutene, para que ninguém tome bucoroa. Canatada pabim, racada kibutene, para que ninguém tome bucoroa. Jesus está vindo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o que mais nós necessitamos nesses últimos dias. Muitos estão ficando pelo caminho, infelizmente. Muitos que sentaram essas cadeiras estão ficando pelo caminho, porque estão cansando de guardar o que tens. Mas o que eu deixo a palavra para vocês nessa noite: guarda o que você tem. Mesmo em qualquer circunstância, situação ao redor, o que está acontecendo no mundo lá fora, guarda o que você tem. Não importa o que Deus prometeu, o sonho que você teve, Deus guarda você em todos os momentos. Ele prometeu: se você ensinar e batizar, Ele estará contigo até a consumação dos séculos. E Ele diz também que Ele cuida do lírio dos campos, das aves do céu, e não vai cuidar de nós. E eu creio na palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, é tudo. Ele não fala alguma coisa, Ele fala tudo vos será acrescentado. Vocês estão no melhor lugar nessa noite. Vocês são privilegiados nessa noite de estar nesse lugar, sentindo essa presença de Deus maravilhosa, que nós podemos sentir agora, alguns minutos atrás, e o Espírito Santo continua aqui, e nós devemos passar essa presença de Deus para outros também, para que esses bancos sejam completos aí, pessoas em pé lá atrás. Não guarde isso só para você. Essa presença que você sentiu aqui nessa noite, não fique só para você. Dê para outros. O Senhor está voltando em breve. Ele virá buscar a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e se nós estivermos aqui na terra, subiremos com Ele. Receberemos um corpo glorioso, e a festa lá no céu está à nossa espera, a bodas do Cordeiro. E para ter essa festa nós temos que entregar convites. Quando vai haver um casamento, né? Não temos que entregar convites para o casamento, senão ninguém vai saber o local, nem a hora, nem quem está casando. E a festa da bodas do Cordeiro é a noiva que vai encontrar com seu noivo. E para que essa festa tenha muita gente, nós precisamos de continuar perseverando, guardando o que nós temos e entregando convites para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que o reino dele cresça e que nós possamos diminuir. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e nós estamos aqui nessa noite para agradecer vocês pelo compromisso que vocês têm conosco ali na Guiné-Bissau, por acreditar no nosso ministério. Nós somos muito gratos à Igreja de Marlborough, ao Ministério Filadélfia, né, as congregações que Marlborough já tem, por vocês primeiramente acreditar no nosso ministério. Nós estamos ali levando Jesus. Nós estamos ali pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que são tão ligadas a misticismo, a feitiçaria, a macumbaria, ao islamismo. E o Senhor tem abençoado, e muitas almas têm aceitado a Jesus e têm se batizado e têm ficado firme na presença do Senhor. Eu acredito que vocês têm acompanhado o nosso ministério através do informativo que eu mando o pastor Eduardo. Muitos eu sei que estão no nosso Facebook, acompanhando lá as nossas fotos, o nosso trabalho, e o Senhor tem operado naquele lugar. Nós chegamos ali, começando a trabalhar na sede, e o ano passado, no mês de julho, os missionários brasileiros entregaram um ministério para os natos, né, os africanos natos da Guiné-Bissau. Os brasileiros não trabalham mais com a Igreja Assembleia de Deus na Guiné-Bissau. Agora, quem está à frente é o pastor Indine Njai, que foi consagrado como presidente do Conselho Nacional das Assembleias de Deus o ano passado. Brasileira agora só sou eu.
como esposa do pastor Indine ali. E o Senhor tem abençoado essa obra e que os missionários brasileiros fizeram ali durante 20 anos. Eram 15 igrejas, 13 quando eu estive aqui, né? E agora já vão para 18 igrejas. E nesse mês passado nós construímos mais uma igreja. Já vão para 19 igrejas construídas. E nós já temos 3 pontos de pregação na capital, debaixo de árvore. Os irmãos, os evangelistas começam a falar de Jesus e as crianças vão chegando e vai chegando adolescente e aquilo vai ficando grande e a gente tem que correr para achar um terreno para construir igreja. E já estamos com 3 pontos de pregação na capital e um lugar já no interior. A nossa igreja no interior é 1 hora mais ou menos da capital, estrada de asfalto. E temos também várias congregações que é 7 quilômetros do asfalto, 9 quilômetros. Várias igrejas que estão expostas ali fora. Eu coloquei umas fotos lá fora, os irmãos poderão ver após o culto. Conhecer mais e mais o nosso ministério. O Senhor tem abençoado. Nós temos 3 a 4 batismos por ano de todo o ministério. E em cada batismo tem batizado 42 a 45 pessoas. Muitos jovens e adolescentes. Quando a gente ganha um adulto, mais de 20, 30 anos, é muito gratificante para nós ainda mais. Porque é muito difícil a salvação de um mais velho que cresceu a vida inteira acreditando em Alá e Maomé. Mas a gente fixa os olhos nas crianças. A gente tem um trabalho maior nas nossas igrejas com criança. Na sede nós temos aproximadamente 300, 350 crianças a cada escola dominical. E na maioria das nossas congregações são 150, 200, 140. E para todas essas crianças a gente dá lanche no domingo. Na sede nós damos pão com manteiga e suco. Algumas congregações dão um mingau nutritivo que é feito ali da terra. E as crianças, eu sei que muitas vão por causa do lanche. Só que elas, antes de comer o lanche, ouvem a palavra de Deus. E muitas daquelas crianças que cresceram ali na igreja durante esses 20 anos... a igreja foi fundada em 1993, um pouquinho mais de 20 anos. Elas são obreiros da nossa igreja hoje. Cresceram ali, aceitaram a Jesus ali, e nós temos os presbíteros que estão à frente da nossa igreja hoje, os mais novos, cresceram ali comendo lanche, mas ouvindo a palavra do Senhor. E o Senhor tem nos abençoado ali naquele lugar. As dificuldades são muitas. Eu não gosto de falar das dificuldades. Meu marido às vezes me critica, mas as dificuldades a gente deixa para lá. Porque é gratificante, o que Deus nos enche, nos encoraja a cada dia, é que almas estão sendo salvas. E mesmo quando às vezes a gente olha para trás ou pensa em querer desistir, porque Satanás é astuto e ele faz de tudo para fazer a gente parar, né? Mas maior o Senhor que está conosco e as almas estão sendo salvas. Então a cada batismo é onde o Senhor me renova e me restaura, de estar longe da minha mãe, de estar longe da minha família, de estar longe do meu país, mas eu estou seguindo a vontade do Senhor. Isso é o que importa, é isso que eu deixo para vocês nessa noite. Não preocupa com seus sonhos, não preocupa com as promessas que Deus tem na sua vida, não preocupa com o que você vai comer, o que você vai vestir. Preocupa em obedecer a Deus. Preocupa em estar sempre sensível à voz de Deus. Preocupa em estar sempre fazendo a vontade de Deus. Nesse momento eu quero convidar o meu esposo. Eu já estou ali há 2 anos. E para me trabalhar com o pessoal nas aldeias, nas tabancas, que eles chamam ali, eu preciso papear crioulo bocado. E eu já estou falando um pouco, principalmente com os adolescentes, com os jovens eu tenho mais facilidade, eles entendem um pouco português, mas quando vou para as aldeias e tabancas é mais complicado, porque eles falam só o dialeto deles e às vezes nem o crioulo é um pouco difícil
de entender. Mas as cantigas no crioulo me ajudaram muito a aprender a língua e a entender as pregações também. Então, eu estou caminhando para falar mais o crioulo e me aculturar mais a ele. Graças a Deus, sou muito feliz naquele lugar. Apesar da dificuldade de luz e de água, é uma terra que o que planta cresce, dá muito peixe, muito frutos do mar, né, que é barato. E o Senhor tem nos abençoado ali, muito caju, muita manga. E eu gosto de morar ali, apesar da luz. A única coisa que me entristece é chegar em casa de noite e às vezes não ter luz. Não ter energia elétrica para minha geladeira ou a lâmpada, né, para enxergar alguma coisa. Mas agora eu já acostumei com o tato, tudo na base do tato. E o gerador a gente tem, mas nem sempre nós temos dinheiro para ligar o gerador, que é caro, é $20 por 6 horas só de gerador. Então é um custo caro, mas de vez em quando a gente recebe alguma oferta e falta luz por muito tempo, a gente liga um pouquinho o gerador. Os irmãos devem acompanhar na internet, desde o ano passado, o golpe do Estado, quando eu estive aqui, né? As coisas pioraram um pouco na Guiné-Bissau, mas a palavra de Deus fala que não vai melhorar. Por mais que a gente ore por esse mundo, que a gente ore pela América, que a gente ore para o Brasil, infelizmente não vai melhorar, né? Mas nós devemos guardar o que nós temos e continuar distribuindo folhetos. Nós vamos cantar umas 2 cantigas agora em crioulo. E não esqueçam de dar uma olhadinha nas nossas fotos ali fora após o culto. Minha Deus, suscita na trono, na boa presença mista está. Minha Deus, suscita na trono, na boa presença mista está. Minha Deus, suscita na trono, na boa presença mista está. Minha Deus, suscita na trono, na boa presença mista está. Santo Espírito, em ti, ó coração, renova a vida dentro de mim. Oh, minha Deus, Santo Espírito, em ti, ó coração, renova a vida dentro de mim. Oh, minha Deus, oh, minha Deus, oh, minha Deus, oh, minha Deus, papia comigo, oh, minha Deus, oh, minha Deus, oh, minha Deus, papia comigo. Mistio Bibu fala, papia comigo. Mistio Bibu voa, papia comigo. Camice sai vazio não, papia comigo. Deus de Jacó, papia comigo. Mistio Bibu fala, papia comigo. Mistio Bibu voz, papia comigo. Camice sai vazio não, papia comigo. Deus de Jacó, papia comigo. Onha Deus, onha Deus, onha Deus, papia comigo. Onha Deus, onha Deus, onha Deus, papia comigo. Vocês entenderam a música? Deus que está sentado no trono, né? Vem encher-me do Espírito Santo. Mistiobibu fala. Eu quero ouvir a sua fala. Eu quero ouvir a sua voz. Né? Eu não quero sair daqui o vazio. O K sempre é o negativo, é não. Né? Cá me se sai vazio, não quero sair daqui vazio, não. Deus de Jacó, fale comigo.
Nós vamos cantar mais uma que fala que Deus é fiel. Catene nada para pagar a Deus. Não tenho nada para pagar a Deus, porque Ele tem feito por nós. E Ele é fiel. E eu vou falar para Ele sempre muito obrigado. Catene nada, com pude paga Deus. 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 Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel pra mim. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel pra mim. Eu falo obrigado. Deus é bom e fiel pra mim. Eu falo obrigado. Catene nada, com pude paga Deus. 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 Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel pra mim. Deus é bom e fiel. Deus é bom e fiel pra mim. E falar obrigado. Deus é bom e fiel pra mim. E falar obrigado. Deus uma boa. E catene Deus uma boa. E catene Deus uma boa. A boinha, meu Deus. A falar Obrigado. Na falar obrigado. E a falar obrigado. A boinha, meu Deus. Não existe Deus como tu. Por isso eu te direi muito obrigado. Amém? Eu peço à igreja que continue orando por nós. O meu esposo sempre fala que nós que vamos, vocês seguram a corda. Se vocês não segurarem a corda para nós em oração, a gente não consegue, sabe? Porque as orações que nos sustentam ali em pé. Nós dependemos sim dessa família aqui de Marlboro, família Filadélfia, que ore por nós. Sempre lembre do pastor Indine e da missionária Jaqueline em vossas orações. E eu continuo fazendo convite, aguardo um de vocês ali na Guiné-Bissau, ok? Vocês que já têm o green card e podem sair e voltar, nós queremos muito receber a visita de vocês ali. Não é difícil, é cerca de $2.500 para vocês irem, com visto, com a vacina febre amarela e a passagem, que é $1.800 e a estadia ali. E a nossa casa tem quartos confortáveis para receber vocês, para tomar todo o cuidado contra a malária, contra a tifoide. Apesar, eu mais o pastor já pegamos tifoide 3 vezes, mas graças a Deus o Senhor nos guardou e tem cuidado de nós. Mas sempre que vai um estrangeiro ali, a gente tem um maior cuidado, né, para que não aconteça nada. E nós aguardamos a visita de alguém aqui de Marlboro, ali na Guiné-Bissau. Amém? Ok, que Deus continue vos abençoando, continue abençoando essa igreja, pastor Eduardo, a sua família, missionário Lohane, as crianças, que já estão agora tudo grande, né? Eu falei com o Caio, você passou a tia já? Ele falou, eu passei minha mãe também. Mas que Deus continue abençoando grandemente esse ministério. E nós ainda estaremos por aqui,
nos Estados Unidos. Era para estar até o dia 15 de agosto, mas talvez a gente vai ficar mais um pouquinho por motivo de fazer check-ups de saúde. E estaremos na igreja de Brockton, de Stoughton e Framingham também, se Deus quiser. Deus continue os abençoando. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês ali atrás no final do culto. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria sempre poder estar com os irmãos, cultuando ao nosso Deus. Nós nos alegramos muito pela oportunidade que o pastor Eduardo nos concede para estarmos aqui mais uma vez e agradecer a vocês pelo apoio espiritual e também material que vocês estão dando para nós. Guiné-Bissau, como minha esposa falou, às vezes ela não gosta de falar nem dificuldade, mas é difícil demais. Para a gente fazer a obra missionária lá, é muita coragem mesmo. Porque, para quem conhece a realidade dos Estados Unidos, aí ir para um lugar que não tem energia elétrica, a água também, às vezes, vem 2 vezes por semana, e tem dia que vem meia-noite, 1h, quando a gente está dormindo. E aí nós temos que nos levantar e encher todas as bacias que tem na casa, para a gente poder ter água. Entendeu? E às vezes, quando a gente vai visitar os membros da nossa igreja, a gente encontra os irmãos na pior situação. E a gente não pensa 2 vezes. A gente tira até a nossa comida para ajudar os irmãos. Então é nessa situação, mas nós continuamos servindo a Deus com muita alegria e gratidão em nosso coração. Porque Deus tem sido maravilhoso e fiel. A salvação das almas, chegando na igreja todo domingo cedo, 8 horas, e a igreja lotada de crianças, é uma alegria demais para nós. E nós sentimos que é tempo de Deus de a gente continuar trabalhando ali. Então, apesar das dificuldades, nós amamos ao meu povo. E nós queremos servir a Deus até o tempo que Deus quiser que nós continuemos ali na Guiné-Bissau. Então, e quando nós assumimos a presidência do ministério, foi uma provisão do Senhor, que o pastor que era presidente ficou praticamente desde o início da igreja, mas ele ficou muito doente. E nós tentamos de todo jeito, porque todo mundo tem uma consideração, um respeito muito grande por ele. Ele é um grande homem de Deus, mas ele acabou sendo cometido pela diabetes e até perdeu 2 dedos do pé e não tinha mais forças para continuar. Ele chamou o ministério e falou: olha, eu coloco o meu cargo à disposição, porque eu não tenho mais condições de continuar na frente da igreja. Então, eles me escolheram para substituí-lo. E comecei a visitar as congregações, que muitas eu não conhecia. Que, como minha esposa falou, no interior, a gente vai na estrada de asfalto cerca de 1 hora, depois tem que entrar na estrada de chão, cerca de 7 quilômetros para uma congregação, 9 para outra, 12 para outra, e a estrada ruim demais, de difícil acesso. Às vezes até carro de 4x4 não consegue entrar. Nessa época que chove muito, de maio a setembro, praticamente não tem como entrar nas aldeias. Mas, quando nós assumimos a presidência, Deus colocou no nosso coração conhecer os trabalhos ali no interior, saber mais de perto as dificuldades. Nós já passamos dificuldade na capital, mas eu sabia que o interior era pior. E eu queria conhecer de perto. E nós fomos visitando as congregações. Nós chegamos em algumas das congregações que o nosso coração partia de muita tristeza.
as igrejas feitas de parede de barro, tem a maneira como a gente constrói os blocos de barro ali. É terra mesmo que os meus parentes lá, eles amassam com água, botam numa forma de madeira e deixa para secar. E só isso, depois ajunta mesmo com barro mesmo, sem cimento, sem nada, e faz parede. Só que aquelas paredes de barro não aguentam a chuva. A chuva bate nas laterais e vai desgastando as paredes. E tem uma igreja que nos deixou muito triste. Quando a gente chegou, era tipo no brejo, e água assim jorrava de baixo assim. Eu até apontei o dedo lá, falei, nossa, como que é possível? Quando a gente olha no Brasil, templos suntuosos, nos Estados Unidos, com carpete e tudo, aqui eles não têm nem o básico, cimento bruto não tem. E Deus colocou no nosso coração fazer um projeto. Pelo menos, se o irmão sentir no coração de doar um saco de cimento para a gente proteger aquelas paredes, pelo menos só do lado de fora. São 9 igrejas naquela situação. E um saco de cimento lá custa $13. Cimento vem de Portugal ou de Senegal. Então, fizemos esse projeto e cada igreja que a gente vai, a gente faz desafio. No dia 23 do mês passado, nós tivemos na igreja do pastor Renato. E eles adotaram uma daquelas igrejas. Olha, pastor, nós vamos ajudar não somente a rebocar a parede de fora, mas de dentro também fazer o chão. Só isso. Muitas daquelas congregações não tem nem banco. Banco é feito mesmo de blocos de barro e vai desgastando. As crianças chegam, adolescentes, adultos, sentam naqueles blocos de barro e quando levanta está tudo sujo atrás. Tudo é barro, terra vermelha. Mas eles estão sempre alegres e glorificando a Deus todos os cultos. Porque eles têm o principal. A salvação em Jesus Cristo é o principal. Tudo é reboco, né? Tudo que a gente tem depois vai ficar aqui. Mas a salvação em Cristo nos leva para o gozo eterno, junto com Deus. Então, a gente não quer nada assim de luxo para eles, mas pelo menos que eles tenham um lugar adequado para servir a Deus. Já aconteceu de um irmão da nossa igreja, ele tem uma casa feita de barro assim, choveu muito e a parede caiu. E ele tinha uma inquilina que tinha 2 filhos. Os blocos caíram em cima da mulher e a mulher morreu. De madrugada. Foi um problema terrível. Aí só que o patrão dele ajudou a cobrir todas as despesas com funeral e tudo. Então, ele está ainda dando assistência para a família da mulher. Mas isso me deixou mais alerta ainda. Porque quando as crianças estão dentro da igreja, eles estão sob a alçada da igreja. Nós somos responsáveis. Deus nos livre de cair parede em cima das crianças. Eles podem até fechar as igrejas. Então, tem igrejas já com parede bem desgasta. Tem na foto aí que vocês podem ver. Então, nós pedimos colaboração de vocês. Um saco de cimento, $13, para a gente ajudar o povo guineense. Amém? Nós vamos ler um texto bíblico nesta noite, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 3. Atos capítulo de número 13, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto bíblico: Havia na igreja de Antioquia
profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Eu sei que todas as igrejas querem fazer missões. E cada igreja que tem esse desejo de fazer missões quer ser eficaz, próspero nessa tarefa de fazer missões. Só que, analisando essa igreja de Antioquia, a gente aprende que para nós fazermos missões de maneira eficaz, de maneira abençoada, precisamos aprender algumas coisas com esta igreja. Eles deixam os princípios, deixam um legado muito importante para a igreja hoje. A igreja hoje que quer fazer missões de maneira efetiva, precisa resgatar alguns desses princípios que esta igreja de Antioquia nos ensina. Era uma igreja maioritariamente gentílica, uma igreja de gentios, mas uma igreja missionária desde o início. Uma igreja que, pela primeira vez na história do cristianismo, mandaram missionários oficialmente para o campo missionário. Era de se esperar que a igreja de Jerusalém, que tinha os apóstolos que receberam a grande comissão direto da boca de Jesus Cristo, fosse uma igreja missionária. Mas eles se acomodaram. Foi necessário a grande perseguição que culminou com a morte de Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. Aí que eles dispersaram. Os judeus nem queriam contar as boas novas para os gregos, para os gentios. Alguns de Chipre e Cirene foram ali para essa cidade de Antioquia, da Síria, e anunciaram a palavra de Deus. E o trabalho cresceu. E logo essa igreja se tornou uma igreja missionária, retribuindo a gratidão que Deus usou para com eles, conhecendo a Jesus Cristo através de outros missionários. Então é isso. E nós, falar de missões, a gente fica muito feliz, porque eu sou fruto da obra missionária. E muitos de vocês foram assim. Se não chegasse alguém para falar, talvez você estaria perdido hoje. Então, essa igreja, o primeiro princípio que ele nos ensina é que era uma igreja bem doutrinada. Era uma igreja bem doutrinada, bem ensinada. Versículo 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. Profetas, no caso, segundo alguns comentaristas, não se tratava como, por exemplo, Isaías, como fez o seu ministério de predizer o futuro, mas eram ensinadores, expoentes da palavra de Deus. Eram pessoas qualificadas para ensinar a palavra de Deus. E tinham mestres. Então, esta igreja contava com líderes excepcionalmente qualificados para o ministério de ensino. Alguns deles são desconhecidos, como Lúcio de Cirene, Simeão, por sobrenome Níger, e também Manaém. Mas dois são bastante conhecidos no meio evangélico. Um deles era o apóstolo Paulo, um grande rabino. Estudou aos pés de Gamaliel, a maior faculdade teológica daquela época. Então, ele teve o privilégio de estudar a palavra de Deus junto com Gamaliel. E ele tinha conhecimento de causa. Quando Paulo começava a falar, todo mundo prestava atenção. Porque ele não falava qualquer coisa, não. Não enchia a linguiça. Mas sabia muito bem o que estava falando. Então, era uma igreja
que tinha pessoas qualificadas para o ensino. Uma daquelas pessoas era Barnabé. Barnabé estava sempre junto aos apóstolos, ajudando sempre, e aprendia com os apóstolos. E ele também merecia uma confiança tão grande dos apóstolos, que quando o evangelho chegou na cidade de Antioquia, a notícia chegou lá em Jerusalém. E quem que eles mandaram para lá? Barnabé. Então, era uma pessoa de muita confiança dos apóstolos. E ele foi observar o trabalho. E quando ele observou que havia muita graça de Deus naquela cidade, e ele sozinho não seria capaz de continuar trabalhando sozinho lá, ele foi procurar o grande mestre apóstolo Paulo, lá na sua cidade natal, em Tarso. E os dois desenvolveram um programa de ensino sistemático das Escrituras, que cobriu um período de 1 ano. E foi durante o ministério desses dois, na cidade de Antioquia, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles tinham um ensino com profundidade, um ensino de qualidade. E esta igreja podia fazer missões, sim, porque para fazer missões nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A mensagem que nós temos é mensagem bíblica, e nós precisamos conhecê-la muito bem para poder oferecê-la para outras pessoas. Então era uma igreja bem preparada, uma igreja bem equipada nesta questão. E a Assembleia de Deus, a nossa igreja, a nossa denominação, se destaca nesta questão, no estudo da palavra de Deus. Graças a Deus, em todas as igrejas praticamente nós temos a escola dominical, dividida em diferentes faixas etárias. Mas nem muitos de nós valoriza o ensino da palavra de Deus. Para participar na escola dominical é uma luta. As pessoas preferem dormir até mais tarde. Mas estudar com nossos mestres a palavra de Deus é um privilégio. Na escola dominical, nós temos oportunidade de aprender e contribuir também com aquilo que nós sabemos. Aí nós temos oportunidade de colocar nossas dúvidas. Durante um culto como esse, a gente só para ouvir o pregador. Não questionamos nada. Não é verdade? Mas na escola dominical, às vezes alguém fez uma pergunta para você que você não soube responder. Agora na escola dominical você tem um mestre lá, que Deus usa para nos ensinar. Como é importante a gente ter pessoas assim, que tem uma visão bíblica e teológica profunda, que pode nos ajudar na interpretação de vários textos, alguns assuntos teológicos que são nó na nossa cabeça. E essas pessoas têm qualificações para nos tirar do embaraço. E essa igreja tinha pessoas assim. Outra característica dessa igreja é que ela tinha uma liderança diversificada, com perspectivas amplas e abrangentes. Sabem por quê? Porque no meio da liderança havia pessoas de outras culturas. Havia africanos, 2 africanos no meio da liderança. Nós não sabemos por quê, como eles chegaram ali na cidade de Antioquia. Mas um deles se chama Simeão. E ele recebeu o apelido de Níger. A palavra Níger significa preto. Em outras palavras, significa um africano ou ambos. Um homem preto e um africano. Outro africano que estava ali era Lúcio de Cirene. Cirene era uma antiga colônia grega, na atual Líbia. Líbia fica na África, no norte da África. Então, essa cidade era muito importante na antiguidade, que no século III a.C. foi a sede de uma famosa escola de teologia, de filosofia, fundada por Aristipo, um discípulo de Sócrates. Então, havia africanos que tinham um conhecimento teológico muito profundo, que tinham sabedoria nas Escrituras, e eles traziam uma visão bíblica da perspectiva africana. E dava uma profundidade mais no ensino das Escrituras Sagradas. Então, tinha já um tipo de treinamento transcultural
na igreja ali da Antioquia, porque africanos já estavam ali para contar como que é lá no seu país, ajudar na transculturação dos missionários que iam para um campo transcultural. Então, alguém até escreveu um livro intitulado Cristianismo Bíblico da Perspectiva Africana. Esse livro aborda vários assuntos bíblicos e teológicos que, para a mente ocidental, não faz nenhum sentido. Um dos assuntos, por exemplo, que ele aborda é a questão de circuncisão. A gente vê no livro de Gênesis, capítulo 17, quando Deus instituiu a circuncisão, né? Que Abraão, junto com o seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. Mas era uma coisa muito simples. Mas agora, na Guiné-Bissau, em algumas tribos lá, essa questão é muito forte. Uma pessoa incircuncisa não tem nenhum valor. Pessoa incircuncisa não pode participar das reuniões da família. Se morrer o pai ou a mãe, não pode chegar nem perto do corpo ali, que ele é tido como imundo. Então, se um dia ele morrer, tem tribos até que botam uma corda no pé e arrasta para a cova, que não é digno de ser carregado para a sepultura. Está vendo? E esse livro, o autor, ensina o verdadeiro significado da circuncisão. Para muitos não tem significado nenhum. Um outro assunto que ele ensina é sobre a lei do levirato que tem lá no Antigo Testamento. Que quando uma família, um casal, tivesse filhos, aí o mais velho, por exemplo, tem mulher e morre sem deixar descendente. Aí essa lei obrigava o mais novo a ficar com a esposa ou esposas. E o primeiro filho que nascia do irmão não seria do irmão, mas daquele que morreu, para continuar o nome do morto. Então, lá na Guiné-Bissau, no meio do povo não cristão, essa prática é verificada até hoje. Mas quando as pessoas chegam na igreja, se convertem, aí a gente ensina que essa lei não vale mais para o cristão. Que Deus, na Bíblia Sagrada, ensina que nós temos que ser marido de uma mulher só. E a mulher tem que casar com um homem só. Além disso, existe um risco muito grande hoje. A AIDS está muito assim avançado na África, por causa de falta de cuidado, promiscuidade muito grande lá e tudo. Então, isso também é uma advertência que a gente dá. Então, esses irmãos traziam essa perspectiva africana, ajudando no conhecimento, no entendimento mais profundo das Escrituras Sagradas. E ensinando a palavra de Deus de maneira genuína, produzia cristãos mais comprometidos com Deus. Por isso, quando Paulo e Barnabé ensinaram a palavra de Deus durante um ano, eles acabaram formando uma geração de cristãos que faziam diferença, que a cidade inteira não pode conter aquela diferença que aqueles irmãos estavam produzindo. Falaram, então vamos ter que identificar eles mesmos. Eles são pequenos cristos, pelo modus vivendi, a maneira de viver de cada um deles. Mas isso é por causa do ensino sistemático da palavra de Deus. Quando a gente ensina a palavra de Deus com integridade, com fidelidade, isso gera transformação, gera mudança, gera cristãos mais maduros e mais comprometidos com Deus. Isso está faltando em muitas igrejas. Quando a gente vai em alguns cultos, é pula-pula, que quando termina o culto você pergunta, o que está acontecendo? O que ele falou? Não sei, só que sei que foi muito bom. Mas o que o pregador falou? Nada. Só pulou o tempo todo. Gritou. Então, essa igreja,
era uma igreja que tinha raízes bem profundas na palavra de Deus. Não corria atrás de movimento, não, porque era uma igreja bem preparada para servir a Deus. Amém? O segundo princípio, ou legado, é que essa igreja servia a Deus e jejuava. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Servir a Deus era praticamente num culto, oferecendo a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito para eles. Gentios eram pessoas desprezadas. Para judeus, gentios não tinham privilégio, não tinham direito de servir a Deus. E o evangelho alcançou os gentios na cidade deles. E eles eram gratos, estavam sempre no culto, adorando a Deus. E serviço, essa palavra servir, vem de um termo grego, que na Escritura descreve serviço sacerdotal. Que todos nós somos sacerdotes, servindo a Deus e servindo aos irmãos. Isso é extremamente fundamental. Os cultos são insubstituíveis. A presença de Deus que nós sentimos aqui, não tem como repetir o fenômeno. Quem não veio hoje, não tem mais como recuperar isso. Então eles estavam sempre na igreja, servindo a Deus. Fazendo trabalhos práticos com alegria, limpando a igreja. Como a igreja de vocês tem tapete, com certeza precisa de limpeza, né, irmã pastora? Então precisa de alguém que está fazendo esse serviço. Chegar aqui com gratidão, cantando, louvando a Deus e passando o vecchio, como é fácil aqui, em 15, 20 minutos, já termina tudo e vai embora, né? Mas às vezes, em algumas igrejas é difícil encontrar pessoas voluntárias. Eu visitei um pastor meu amigo no inverno de 2011, né? Que eu tive na casa dele por uma semana. E um dia nevou bastante. E eu e ele entramos no carro para limpar o pátio da igreja. E como dá o sul, né? Aqui, não sei como vocês falam. Então tinha que limpar a calçada da igreja. Nós chegamos lá, na minha cabeça, eu ia chegar lá com o pastor e ia já estar um monte de irmãos lá ajudando e tudo. Ninguém apareceu. E eu e ele, com a maquininha, limpamos toda aquela calçada e o estacionamento da igreja. Como que falta hoje pessoas que têm um coração para servir a Deus. Servir aos irmãos com alegria, com gratidão no nosso coração. Às vezes é tão difícil fazer alguma coisa, mover uma agulha na igreja é difícil. Você entra, vê alguma coisa sujeira, passa de largo. Alguém tem que vir pegar aquele papel para jogar no lixo. Mas essa igreja nos ensina que o crente verdadeiro, ele serve a Deus com alegria e gratidão. O Salmo número 100, o verso 2 disse: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E uma outra coisa, era uma igreja que buscava a Deus em jejum. E jejum é abstenção voluntária de alimento para concentrar-se em questões espirituais. Esses elementos são muito importantes para uma igreja missionária. Serviço voluntário na casa de Deus, cultuando a Deus, independente das circunstâncias, servindo sempre a Deus com gratidão em nosso coração, orando e jejuando, e acima de tudo, meditando diariamente na palavra de Deus, buscando mais o conhecimento de Jesus Cristo através da sua palavra. Isso nos torna missionários qualificados para a obra missionária. E quando a igreja se concentra nessas atividades, Deus opera de maneira sobrenatural e aponta a sua soberana vontade para a igreja. Foi durante esse culto de serviço e jejum que o Espírito Santo disse:
separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Deus quer apontar a sua vontade para a igreja. E eu creio que você quer ver Deus ainda manifestar no meio da tua igreja. Mas nós precisamos ter um coração como aqueles irmãos. Voltar a servir a Deus com alegria e gratidão. Deixar de murmurar pelas circunstâncias. Deus está no controle. E Ele cuida de nós, como disse a minha esposa. Importante é a gente ter um coração mais sensível a Deus. Servir a Deus em meio às tempestades, sabendo que o nosso Deus não nos deixa só. Ele sempre está junto. Amém? E Deus quer continuar manifestando, revelando a sua vontade para a igreja hoje. Mas nós precisamos voltar a jejuar, compromisso de buscar a Deus em oração, leitura da palavra de Deus e jejum, para que Deus possa operar. Terceiro e último legado que essa igreja de Antioquia deixa para nós é que uma igreja que deu o que tinha de melhor para a obra missionária. A igreja de Antioquia deu o que tinha de melhor para a obra missionária. Como eu falei no início, a igreja tinha vários líderes. E entre eles, Deus pediu o que tinha de melhor naquela igreja. Paulo e Barnabé. Paulo era um catedrático, um homem com profundidade teológica muito fora do comum. Tirando Jesus Cristo, não existiu ninguém que tinha uma visão da universalidade mais clara do Evangelho como o apóstolo Paulo. E foi exatamente esse que o Espírito Santo quis para a obra missionária. Paulo. Perder Paulo no meio da liderança da igreja. Irmãos, imagina se a igreja tivesse um apóstolo Paulo no quadro da liderança. E Deus pedir, olha, eu quero Paulo. Ou hoje, por exemplo, Deus chegar aqui, através de um irmão aqui, o Espírito Santo falar, olha, eu quero o pastor Eduardo, talvez junto com a esposa dele, para um outro lugar. Com certeza muitos irmãos falam, não, essa aí não é a vontade de Deus, não. Essa daí não é a vontade, não é a voz de Deus. Tirar o que tem de melhor na igreja para a obra missionária. Eram praticamente fundadores daquela igreja. A igreja tinha segurança, protegida pelas seitas, por causa do conhecimento que Paulo tinha. E um coração abnegado na obra do Senhor, sempre disposto a fazer aquilo que Deus quer. Era um exemplo para os irmãos. E Barnabé era um outro. Uma pessoa excepcional. A Bíblia diz que ele era um homem bom. Atos capítulo 11, versículo 24. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E era um grande mentor espiritual, um grande líder, que despertava novos líderes que estavam numa situação de invisibilidade. E levava aqueles líderes novos para o auge do ministério. Ele começou o mesmo com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele queria chegar no meio dos irmãos. E todo mundo, não, esse aqui é falso. Ele está enganando a gente. Vocês não lembram o que ele fez contra a igreja em Jerusalém? Ninguém acreditava na conversão do apóstolo Paulo. Mas quando ele teve contato com Barnabé, Barnabé o encaminhou até na presença dos apóstolos. E disse, olha, vamos dar oportunidade a ele. E contou a história dele, como ele começou a pregar lá em Damasco. E os discípulos apóstolos confiaram na palavra de Barnabé.
E eles mesmos descobriram naqueles dias que tinham um trauma, estavam tramando para matar o apóstolo Paulo. Encaminharam ele lá para a cidade de Tarso, onde ele nasceu. E estava no esquecimento já. Ninguém se lembrava. E quando ele foi enviado pelos apóstolos lá para a cidade de Antioquia, ele se lembrou do apóstolo Paulo e foi buscar ele lá. Por isso eu vejo que se não existisse Barnabé, não existiria o grande apóstolo Paulo. Que ninguém jamais acreditava em Paulo. Mas Barnabé deu crédito, apostou nele. Um outro líder que ele ajudou a levar no auge foi João Marcos. João Marcos, durante a primeira viagem missionária, ele se inscreveu, quis acompanhar os apóstolos, Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária. E quando chegaram na região de Panfilha, viu dificuldades, perseguição e tal, e como era muito novo, ele desistiu no meio do caminho. Então, para mim basta, vou embora. Ele voltou para Jerusalém. Aí, o Paulo e Barnabé continuaram, fundaram as igrejas na Galácia do Sul. Foi uma luta de perseguição, dificuldade, mas houve muita bênção do Senhor naquela viagem. Muitas almas se converteram, fundaram várias igrejas. Depois retornaram e levaram relatório. Mas levantou os judaizantes com perseguição e tal, ensinando outra coisa com relação à salvação e tal. Eles tiveram que ir para o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que aconteceu no ano de 49 da era cristã. Depois desse encontro, desse concílio, eles agora receberam as orientações dos apóstolos para levar para as igrejas que eles haviam fundado o que era necessário que eles guardassem, como os gentios. E João Marcos surge de novo. Olha, eu quero ir de novo. Se candidatou de novo. E Paulo falou, não. Esse daí pisou na bola comigo, não tem chance. Não vai mesmo. Eu não ando na companhia de medrosos. Você tem que ser homem. E Barnabé falou, não. Ele era muito novo. Vamos dar mais uma chance. Ele vai aprender, ele é jovem ainda. Se a gente investir mais um pouco, podemos colher lá na frente. Paulo falou, não, comigo não adianta. Se você decidir ir com esse jovem, então acabou. Você também vai junto com ele. E foi isso que aconteceu. Ele escolheu Silas na companhia e Barnabé escolheu João Marcos. E ninguém mais nunca soube o que aconteceu. Acabou aqui a história de Barnabé. Só que a gente sabe do investimento que ele fez na vida de João Marcos. Que o apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, ele fala para Timóteo, olha, venha ter comigo depressa e traga também consigo João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Ele havia descartado aquele jovem, mas Barnabé acreditou. E o nome dele, original, não é Barnabé, é José. Mas os apóstolos observaram a característica. O ministério dele é entre os irmãos. E falaram, olha, vamos ter que dar um nome que melhor identifique esse irmão no nosso meio. E deram o nome de Barnabé. E ficou mais conhecido por esse nome. Se perguntar para um monte de cristãos, como que é o nome de Barnabé? Muitos não sabem que ele se chama José. Não, Barnabé será seu nome, que traduzido é filho de consolação. Quer dizer que é aquele irmão que quando todo mundo está de cabeça baixa, triste, desanimado, Barnabé está sempre pronto a dar ombro ao amigo, trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento. Olha, vai na frente, eu vou orar com você, tudo vai passar. Não tem luta que permanece. Deus está com você e eu também. Vamos nos unir nessa luta. Agora, o Espírito Santo fala, olha, é Saulo e Barnabé que eu quero. A igreja poderia falar, nossa, esses não tem como a gente ceder eles para a obra missionária. Vamos orar de novo para ver se a gente dá alguma lista para Deus, se Ele aceita. Não é verdade? Mas eles prontamente oraram
para aqueles irmãos. E ainda se comprometeram em apoiar seus missionários, simbolizando esse compromisso com a imposição das mãos. No Antigo Testamento, os ofertantes de sacrifício sempre colocavam uma das suas mãos na cabeça do animal. E isso significava a identificação com aquele animal que estava morrendo no lugar daquela pessoa. No Novo Testamento, quando os líderes impunham as mãos sobre uma pessoa, isso significava afirmação, apoio e identificação com a pessoa e seu ministério. Eles estavam falando, olha, como Deus chamou vocês para a obra missionária, nós concordamos. E nós estamos dispostos a apoiar vocês. Vocês podem ir em paz. E sempre contem conosco. O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer por vocês. Que vocês sejam muito bem-sucedidos naquela obra. Os missionários precisam de pessoas assim. A igreja que está sempre comprometendo. Falar, olha, vocês podem ir com a nossa bênção. E o que depender de nós, estaremos sempre à disposição. Orando e contribuindo, se possível, para que vocês continuem fazendo a vontade do Senhor. Então, estão vendo que são coisas muito importantes que essa igreja nos ensina. A primeira igreja missionária, para nós termos sucesso na obra missionária. Precisamos conhecer com profundidade a palavra de Deus. Estudando na escola dominical, fazendo um curso teológico, se possível, para a gente ter mais conhecimento, mais mente mais ampla. Que hoje a gente vê pregadores de vários tipos, mensagens que vêm de vários pregadores, muitos deles famosos, mas no meio daquelas pregações, daqueles ensinos, surge uma heresia que você não consegue detectar. Porque heresia, às vezes, como eu identifico, eu falo que heresia é como veneno de rato. Você sabe como é feito o veneno de rato? 99% de veneno de rato, o conteúdo é de amido de milho. Coisa boa, 99%. E 1% só de veneno. E esse 1% que causa todo o dano. E isso acontece no meio da igreja. Vem alguém e prega e pula, é uma bênção. Mas no meio ali, ensina uma coisa assim, que às vezes o pastor não tem como contornar isso. Porque as pessoas que participaram do culto daquele dia não vão estar no dia que o pastor vai corrigir, então vão ficar com aquilo lá. E às vezes até traz divisão no meio da igreja. Eu li um livro um tempo atrás que disse que uma igreja se dividiu porque um irmão falava que tinha que se ajoelhar para orar. Se não ajoelhar, não adianta, que Deus não responde. Tem que ser de joelho. Outro falou, não, tem várias posições na Bíblia. Em oração de pessoas em pé, de olhos abertos e tudo. Não, não é assim não. Nós temos que orar ajoelhados, porque Jesus orava sempre ajoelhado. Mas é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que Daniel não orou ajoelhado. Quando ele foi lançado na cova dos leões, vocês acham que ele vai ficar tranquilo na cova? Deus me salve. Ninguém jamais ficaria tranquilo naquela situação, mesmo acreditando em Deus, não é verdade? Então, talvez ele sentia um cutucado assim de leão e mexia para um lado de cá e tal, e Deus me livra aqui e tal, e até amanhecer o sol, né? Muitos homens se oraram, tem aquela oração que o fariseu chegou lá e ele levantou a cabeça e começou a se orgulhar que ele era melhor e tal e tudo. E homem e outro publicano batia no peito, né? Ele estava em pé, né? Então, falta de conhecimento da palavra de Deus leva a ter divisão na igreja por causa de
falso ensino. Precisamos estudar a palavra de Deus. Valorizar os nossos mestres que estudam diariamente para nos ensinar a palavra do Senhor. Precisamos resgatar a prática de servir a Deus. Participar nos cultos incondicionalmente. Pode estar nevando, se tiver culto, venha. Pastor Manuel não cancela o culto. Não sei o pastor Eduardo como que acontece. Não cancela um culto, pode estar nevando o que for. Se chegar 2, 3 pessoas com ele lá, pronto. Acontece o culto. E tem gente que durante esse período de verão, eu vou ficar em casa, vou fazer um churrasco, não sei o que lá e tudo. É muito bom. Mas cada coisa tem um tempo para fazer, né? O sábio Salomão dizia, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, do sol. O horário do culto é sagrado. Como vocês que trabalham, tem que bater cartão, você se esforça para cumprir. Porque se você não chegar lá, você não vai receber. Não é verdade? Mas a igreja a gente tem mais para receber. É alimento espiritual, a palavra de Deus. Isso às vezes a gente não dá valor. E o que você tem para dar para Deus de melhor? Aquela igreja deu os missionários mais excelentes. E o que você tem hoje para dar de melhor? Será que é a sua vida, o seu tempo de oração ou a sua contribuição? Pensa no que você tem de melhor para a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Que Deus tocou no seu coração. Você quer fazer missões. Você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor. Às vezes falta essas coisas. E você quer recomeçar hoje. Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade. Que Deus possa te dar graça. Desejo de aprender mais e mais a palavra de Deus. Desejo de separar mais tempo para jejuar. Para meditar nas coisas espirituais. Isso é muito importante. Desejo de fazer alguma coisa. Não dá para a gente ficar acomodado, de braços cruzados, pensando em missões. Missões não se faz com braços cruzados. Precisa de ações concretas. Talvez você está inerte. Você está sempre indiferente com relação à obra missionária. Mas você quer fazer alguma coisa a partir de hoje. Seja oração, seja contribuição. E de repente, Deus tem um chamado para você. Talvez seja aqui na região mesmo. Mas você não tem ainda aquela certeza. Que é verdade. O ministério tem muita honra, mas grandes implicações. E muitos homens pensam 2, 3, 4 vezes de não fazer a vontade de Deus. Mas é melhor obedecer. Quando a gente obedece, Deus nos abençoa e nos usa. A gente fica feliz. Quando termina nossos dias, a gente vai com sensação de dever cumprido. Estamos terminando nossos dias e a gente vai em paz. Que o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, nós fizemos. Agora, você que relutou com Deus a vida toda, quando termina seus dias, você vai ter um pesar na sua mente. Não é verdade? Vamos orar. Você quer ficar em pé? Senhor nosso Deus, eu quero louvar-te nesta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus que faz coisas maravilhosas em nossa vida, Senhor. Estamos falando sobre missões e sabemos que é o desejo do Senhor que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor. E a igreja, Senhor, aqui, o Senhor conta com cada um, com cada irmão e cada irmã, Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos indiferentes, Senhor Jesus Cristo, oh Deus, com relação à obra missionária. Mas aquece nossos corações, coloca o amor de Deus em nossos corações, pelas almas perdidas, Senhor. Que Deus possa continuar usando cada um de nós nas tuas mãos, para alcançar nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, Senhor. Que tenhamos coragem para anunciar o Evangelho, porque a salvação depende
da fé em Cristo Jesus. E esta mensagem nós temos em nossas mãos. E nós às vezes ficamos, Pai, temerosos. Pai, mas ajuda no Senhor Jesus Cristo. Pai, às vezes é difícil orar, Senhor, em prol de missões, dos missionários que estão no campo, Senhor. É difícil contribuir, Senhor Jesus Cristo. Pensamos em nós sempre, Senhor. Mas queremos fazer o inverso a partir de hoje, Senhor. Amar mais a Tua obra. Contribuir com generosidade, Senhor. Para que a obra de Deus tenha sempre um mantimento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor desperte a cada irmão, Senhor, para investir mais e mais na obra de Deus, para a glória do Teu nome, Jesus Cristo. Tu conhece cada coração que está aqui nesta noite. E Jesus, aqueles que firmaram um propósito de mudar tudo a partir de hoje, ajude, Senhor Jesus Cristo. Dê mais vontade de aprender de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Quem está feliz com a presença do pastor Endini e com a missionária Jaqueline aqui, você pode levantar a sua mão. Aleluia, obra missionária, irmão, é isso aí que nós estamos vendo. Não só palavras, mas atos e atitudes, amém? Exaltado é o nome do Senhor. Pastor Endini, missionária Jaqueline, que a graça e a misericórdia do Senhor, como diz o salmista Davi no Salmo 6, Salmo 23, no versículo 6, diz: e certamente que a tua bondade, Senhor, e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a bondade, saiba, missionária Jaqueline e pastor Endini, que a bondade do Senhor e a misericórdia dele estão sobre a vida de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, no nome do Senhor Jesus, amém? A irmã Cida vai estar louvando ao Senhor, enquanto nossos diáconos, nossos irmãos aí que estão escalados, vai estar preparando, aleluia, e todos nós vamos estar preparando para dizimar e ofertar na casa do Senhor. E logo após, o presbítero João Efraim vai estar orando, e o pastor Silvério vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Antes que eu me esqueça, o pastor Eduardo pediu para confirmar também que ele estava ausente, né? Hoje está cooperando lá em Framingham. E o diácono Giovanni pede oração pelo irmão Marcos. Eles não estão aqui presentes porque foi dar o apoio para o irmão Marcos, que está passando mal de novo, tá bom? Não esquece de estar orando pelo irmão Marcos. Irmã Cida, Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo
de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, entregar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Amém. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos felizes porque estivemos na Tua casa, ó Deus, para prestar um culto a Ti, Jesus. Pai, continua abençoando cada pessoa que aqui tiver, ó Deus. Continua abençoando o pastor Dino, a missionária Jaqueline, ó Deus, por onde eles passaram, ó Deus, eles possam brilhar, ó Deus, como tem brilhado, ó Pai.